Fala aí, pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? A gente recebeu uma dúvida de um dos nossos seguidores, o Alex, que o problema dele era o seguinte: ele tem um sistema massa-mola-amortecedor, ele tem a resposta e frequência desse sistema, o diagrama de Bode desse sistema. Ele gostaria de saber como obter os parâmetros desse sistema massa-mola-amortecedor com base na resposta em frequência do sistema. Então, hoje a gente vai responder essa dúvida, vai mostrar um exemplo de como fazer isso e vamos fazer isso de uma forma bem passo a passo para que você que está nos assistindo aí tire essa dúvida de vez e consiga calcular os parâmetros, tá? Legal. Então eu criei um exemplo aqui exatamente para a gente conversar sobre a questão. Considere um sistema massa-mola-amortecedor de laboratório. Uma força F de T desloca um carrinho de massa M sem atrito com o solo por uma posição X de T. Há uma mola de constante elástica K e um amortecedor de constante B. Excitou-se o sistema com forças senoidais de diferentes frequências, mas todas com valor de pico de 1 newton. Isso permitiu obter experimentalmente o diagrama de Bode do sistema como abaixo. Nessas condições, obtém os valores de massa da constante da mola e da constante do amortecedor desse sistema de laboratório. Bom, então aí na esquerda a gente tem uma representação, um desenho, mostrando como que é o nosso sistema massa-mola-amortecedor. É um carrinho que ele tem uma massa M, ele está sendo puxado por uma força senoidal de 1 newton de amplitude e de frequência ômega ali no caso. Esse carrinho está sendo puxado de uma posição X de T, no mesmo sentido dessa força. E contrapondo essa força que está sendo aplicada, eu tenho a força que é exercida pela mola e a força que é exercida pelo amortecedor. Cada um desses elementos, você tem a massa do carrinho, tem a constante da mola, tem a constante do amortecedor. Bom, já aqui à direita eu tenho o diagrama de Bode desse sistema, que mostra exatamente como que esse sistema funciona, como que o deslocamento desse carrinho ele pode ser expresso por meio de um conjunto de frequências senoidais que são aplicadas na sua entrada de força. Tá? Bom, dando aqui uma explicação bem rápida a respeito do diagrama de Bode antes da gente resolver o problema propriamente dito, o diagrama de Bode basicamente é o seguinte: o sistema linear, quando eu aplico um sinal senoidal na sua entrada, a saída desse sistema também é senoidal, e é uma saída senoidal de mesma frequência da senoide que eu apliquei na entrada. Então, o que vai diferenciar o sinal senoidal da saída do sistema linear com o sinal senoidal que eu estou aplicando na sua entrada vai ser basicamente a amplitude do seno de saída e a fase do seno de saída em relação ao seno de entrada. Essa amplitude e essa fase do sinal senoidal de saída ela vai depender basicamente das características desse sistema na frequência com que o sistema foi excitado, ou seja, naquela frequência senoidal que eu apliquei na entrada do sistema. E para cada frequência, eu vou ter um comportamento desse sistema em amplitude e em fase que vai basicamente caracterizar a resposta senoidal na saída desse sistema. Então, nesse diagrama de Bode que a gente tem aqui, a gente está vendo exatamente isso. Como que o carrinho, como esse sistema de laboratório, né, esse massa-mola de amortecedor de laboratório, ele está se comportando em amplitude e em fase para várias frequências senoidais de força de 1 newton que estão sendo aplicadas na entrada desse sistema e para cada frequência dessa recitação. Tá? Então, você vai observar ali que você sai desde frequências muito baixas, então 10 elevado a menos 2 radianos por segundo, até frequências mais altas, 10 elevado a 1 radianos por segundo, e como que a amplitude do seno de saída e a fase desse seno de saída ele se comporta para cada frequência que a gente está aplicando. Tá? Bom, então, o que a gente precisa fazer aqui é discutir alguns fatos a respeito do sistema de segunda ordem para a gente poder analisar esse diagrama para obter esses parâmetros. Bom, então, vamos fazer isso de uma forma bem passo a passo. Vamos considerar aqui o primeiro passo do nosso problema. Bom, o primeiro passo que a gente precisa fazer aqui é obter a equação diferencial do nosso sistema massa-mola-amortecedor, o que é bastante simples, tá? Então, basicamente, aqui eu tenho, de novo, o diagrama do carrinho, com a mola e com o amortecedor. Tá ali exatamente a força F de T, que é a força que eu estou aplicando nesse sistema, ela tem um sentido, uma direção em que ela está sendo aplicada. A mola ela vai fazer exatamente uma força contrária a este movimento, ou seja, eu estou empurrando a massa para um sentido, a mola vai fazer a força no sentido contrário. E a força da mola ela é exatamente proporcional, por meio de uma constante K, ao deslocamento da massa que estica essa mola. Então, esse esticar da mola ela gera uma força no sentido contrário ao movimento dessa mola, né? Ao movimento dessa massa. Já o amortecedor, o que ele faz? Ele faz a coisa parecida, só que por meio da velocidade de deslocamento.
A força que o amortecedor gera, ela é uma força contrária à velocidade do movimento. Ou seja, se eu estou deslocando essa massa para a direita, isso vai gerar uma velocidade também à direita, e a força que o amortecedor vai fazer é em sentido contrário a essa velocidade por meio de uma constante de proporcionalidade B. Bom, então aí, o que a gente aplica? A gente faz a lei de Newton, né? A segunda lei de Newton. O somatório das forças é igual a massa vezes a aceleração do corpo, né? Então eu tenho a força aplicada, a força do amortecedor, a força da mola. Isso vai ser igual a m x duas linhas de t. Simplesmente substituindo a força da mola, a força do amortecedor nessa expressão, a gente consegue chegar na equação diferencial desse sistema, tá? Então, f de t é igual a m x duas linhas de t mais bx' de t mais kx de t. Essa vai ser a equação diferencial descritiva do sistema. Esse é o nosso primeiro passo. A gente precisa chegar nele para poder fazer a nossa análise daqui para frente. Bom, o nosso segundo passo é obter a função de transferência desse sistema. A função de transferência, basicamente, é expressar, por meio da transformada de Laplace, essa equação diferencial, considerando que as condições iniciais dessa equação diferencial são nulas. Se você tiver alguma dúvida no procedimento, no que a gente está fazendo aqui, tem um cardzinho aqui em cima em que a gente faz um shortzinho bem rapidinho para te lembrar de um teorema que a gente usa para obter essa função de transferência, tá? Mas basicamente aqui a gente tem a equação diferencial, a gente aplica a transformada de Laplace em ambos os lados dessa equação diferencial, obtendo no caso aí f de s é igual a ms ao quadrado x de s mais bs x de s mais kx de s, o que colocando x de s em evidência e realizando uma divisão cruzada, a gente obtém a função de transferência desse sistema como sendo x de s sobre f de s é igual a 1 sobre ms ao quadrado mais bs mais k, que apenas por conveniência, isso vai ficar um pouco mais claro depois, a gente vai dividir a massa no numerador e no denominador. Então vai ficar 1 sobre m sobre s ao quadrado mais b sobre ms mais k sobre m. Bom, o nosso próximo passo é comparar essa função de transferência que a gente acabou de obter com uma forma padrão do sistema de segunda ordem. Bom, nossa função de transferência inicial é essa aí, tá? X de s sobre f de s é igual a 1 sobre m, s ao quadrado, mais b sobre ms, mais k sobre m. Esse sistema de segunda ordem ele tem um formato padrão. Então, qualquer sistema de segunda ordem ele pode ser escrito com um formato como esse que a gente está apresentando aqui. Kg vezes ômega n ao quadrado no numerador sobre s ao quadrado mais 2 zeta ômega ns mais ômega n ao quadrado no denominador. Essa forma padrão ela informa o sistema de segunda ordem por meio de três parâmetros muito importantes: o Kg, o ômega n e o zeta, sendo que o Kg é basicamente o ganho em baixas frequências desse sistema, o ômega n é a frequência natural desse sistema e o zeta é o coeficiente de amortecimento. Talvez o parâmetro mais importante aqui, porque ele dá as características do sistema de segunda ordem. Bom, então o nosso trabalho aqui agora é o seguinte: tendo essa forma padrão do sistema de segunda ordem, eu vou ter que comparar, primeiro, encontrar os valores desses parâmetros do sistema padrão de segunda ordem do meu diagrama de Bode e comparar os valores com a função de transferência do sistema original. Note que nessas duas funções de transferência, o meu ômega n ao quadrado é exatamente o valor k sobre m da função de transferência do massa-mola amortecedor. Já o kg vezes o ômega n ao quadrado, que está no numerador, é exatamente o 1 sobre m, enquanto 2 zeta ômega n é igual a b sobre m da função de transferência original. Então, nosso trabalho aqui é basicamente o seguinte: eu tenho que ser capaz de obter esses valores de ômega n, zeta e kg no diagrama de Bode, e uma vez que eu obtive esses parâmetros, comparar com a função de transferência original e encontrar os valores de massa K, né, a constante da mola, e a constante do amortecedor, que é aquilo que eu desejo. Bom, o nosso próximo passo, passo 4, a gente tem que lembrar de alguns fatos a respeito da resposta em frequência de um sistema de segunda ordem. Então, vamos considerar o sistema de segunda ordem na sua forma padrão. Kg, ômega n ao quadrado, sobre s ao quadrado, mais 2 zeta ômega ns, mais ômega n ao quadrado. Então, para obter a resposta em frequência do sistema de segunda ordem, basicamente, o que eu vou fazer? Eu vou substituir a variável s por jômega, né? Então, aí eu tenho a variável s dependendo agora de um número complexo j multiplicado pela frequência, ômega. E, basicamente, ao fazer isso, a minha expressão fica kg ômega n ao quadrado sobre jômega ao quadrado, mais 2 zeta ômega n jômega mais ômega n ao quadrado. Então, agora, obtido esse número complexo, né, em função de ômega, eu preciso observar três fatos essenciais de um sistema de segunda ordem escrito dessa forma. O primeiro fato, que é o fato 1, é o seguinte:
O módulo de G de J ômega, quando o ômega tende para zero, é exatamente o valor de Kg. Ou seja, o ganho do sistema em baixas frequências é o valor Kg. Por isso a gente chama o Kg de ganho de baixas frequências ou ganho estático, a depender da entrada que a gente usa, tá? O segundo fato a respeito de um sistema de segunda ordem é o seguinte: o módulo de G de J ômega, quando o ômega é exatamente a frequência natural ômega n, vale Kg sobre 2ζ. E o terceiro fato é o seguinte: a fase do número G de J ômega, quando ômega é igual a ômega n, é um valor conhecido menos 90 graus. E isso vale para qualquer sistema de segunda ordem. Chegar a esses três fatos não é uma coisa muito complicada, é só trabalhar um pouquinho o número complexo G de J ômega com essas condições. Eu vou deixar aqui na descrição um arquivinho para você ver como que a gente chega nesse resultado. Não é nada muito complicado, não. Mas esses três fatos são essenciais para a gente aqui, sobretudo o terceiro. Bom, o nosso próximo passo é, conhecidos esses três fatos, ser capaz de coletar os valores de Kg, de zeta e de ômega n do sistema de segunda ordem por meio do diagrama de Bode. Bom, então você vai ver aí no diagrama de Bode que eu tracei para vocês, é um diagrama de Bode desse sistema laboratorial, tá? E eu demarquei tanto no gráfico de amplitude quanto no gráfico de fase dois valores. No gráfico de fase, eu coloquei aí tracejado em linha vermelha o valor de menos 90 graus, tá? E no gráfico de amplitude, eu demarquei o valor de menos 6 dB, que é exatamente a amplitude do sistema quando ele está com frequências muito baixas. Então, eu estou ali em 10 elevado a menos 2 radianos por segundo. Então, nessas frequências mais baixas, a amplitude do diagrama de Bode é menos 6 dB. Lembrando que a amplitude no gráfico do diagrama de Bode está em decibéis, eu não posso esquecer isso. Tá? Então, eu demarquei ali o valor de menos 6 dB e demarquei o valor de menos 90 graus. Bom, agora a gente precisa pegar aqueles fatos do passo anterior e localizá-los aqui no diagrama. Vamos ver como que isso acontece. Bom, vamos começar do fato 3, que talvez seja o mais importante para a gente aqui. O fato 3, ele estabelece para a gente o seguinte: a fase do sistema, quando a frequência é exatamente o ômega n, é menos 90 graus. Então, se eu quero descobrir qual que é a frequência natural do meu sistema de segunda ordem, considerando ele no seu formato padrão, esse formato padrão que a gente está estudando, basta que a gente encontre qual frequência esse sistema está exatamente na fase igual a menos 90 graus. Que se você observar aí por esse diagrama, essa frequência vai ser exatamente a frequência 10 elevado a 0 radianos por segundo, ou seja, 1 radianos por segundo. Em 1 radiano por segundo, esse sistema G de J ômega tem fase igual a menos 90 graus, e essa frequência será, então, a frequência natural do sistema. O fato 2 ele corre também quando G de J ômega ele é avaliado exatamente com ômega igual à frequência natural ômega n. O que ele estabelece para a gente é que o módulo do sistema nessa frequência ômega n ele é exatamente Kg sobre 2ζ nesse formato padrão que a gente está discutindo. Ou seja, uma vez que eu descobri qual é a frequência natural do sistema por meio do gráfico de fase, onde a fase é exatamente menos 90 graus, eu posso ir no gráfico de amplitude e descobrir qual que é o valor de módulo de amplitude desse sistema nessa frequência, que vai corresponder exatamente ao Kg sobre 2ζ. E o primeiro fato estabelece para a gente o seguinte, que nas baixas frequências, quando eu estou colocando frequências muito baixas de sinais senoidais para esse sistema, o módulo, a amplitude desse G de J ômega, ele vai ser um valor muito próximo do Kg. Então, observando esses três valores aqui, ou esses três fatos nesse diagrama, a gente consegue verificar alguma coisa interessante. Por exemplo, o fato 3 a gente já obteve. A frequência natural do sistema é aquela onde a fase é menos 90 graus, que no nosso diagrama ocorre exatamente em 1 radianos por segundo. Essa frequência será a frequência natural do sistema. Já pelo fato 1, a gente vê que nas baixas frequências, o módulo de G de J ômega, quando o ômega tende a zero, é o próprio Kg. E esse Kg, ele equivale, marcado ali por aquela linha tracejada, menos 6 dB. Note que a gente precisa do valor de Kg absoluto, não é em decibel. Mas o gráfico apresenta esse valor em decibel, então a gente precisa fazer uma pequena correçãozinha. Tá? E se você observar, pelo fato 2, a amplitude do sistema quando G de J ômega, o ômega é exatamente o ômega n, ele vai ocorrer na frequência 1 radiano por segundo, e no gráfico de amplitude, para esse sistema, ele também tem amplitude de menos 6 dB. Ou seja, naquela frequência de 1 radiano por segundo, a amplitude é exatamente menos 6 dB.
E esse menos 6 dB, depois que eu fizer a conversão para valor absoluto, vai ser exatamente o valor de kg sobre 2ζ. Muito bem, então como que eu vou fazer agora para usar esses valores e obter esses valores através do diagrama? Bom, olha só. A fase de menos 90 graus ocorre na frequência de 1 radianos por segundo. E essa é a frequência natural ômega-n do sistema de segunda ordem. E aqui vai uma dica muito importante. Quando você estiver estudando diagrama de Bode de um sistema de segunda ordem, sempre busque a frequência em que a fase vale menos 90 graus. Essa frequência vai ser exatamente a frequência natural do sistema. Note, eu sei que em baixas frequências, o valor da amplitude é exatamente o kg, mas no meu gráfico, lá nas baixas frequências, a amplitude vale menos 6 dB. E aí fica a seguinte pergunta, quanto que vale essa amplitude em valor absoluto? Porque vai ser exatamente esse valor que será o kg. Bom, então eu preciso converter menos 6 dB em valor absoluto. A escala em dB ela é basicamente calculada dessa forma aí. Ó. A amplitude em dB é igual a 20 vezes o log decimal da amplitude absoluta. Então, a amplitude absoluta, fazendo a conta inversa, né? A amplitude em dB sendo menos 6 dB, quanto que vai valer essa amplitude absoluta? Ora, é basicamente pegar a expressão anterior e isolar a amplitude absoluta que está dentro do logaritmo. Então, isso vai ser exatamente 10 elevado a menos 6 dividido por 20, que você fizer essa conta vai dar aproximadamente meio, que é exatamente o valor absoluto e é exatamente o valor do kg do meu sistema. Então, note, já tem aqui duas informações a respeito daqueles parâmetros. O ômega-n, que vale 1 radianos por segundo, e o kg, que vale meio. Ora, mas quando eu estou exatamente na frequência ômega-n, a amplitude também vale menos 6 dB, de acordo com o meu gráfico. E eu já sei que menos 6 dB é um valor absoluto de meio, pelo resultado anterior. E aí a gente vê o seguinte, que a amplitude do sistema naquela frequência ômega-n é igual a kg sobre 2ζ, que é igual a meio. Só que o kg também é meio. Isso implica que o zeta é meio. Então agora eu tenho os três valores de parâmetros do meu sistema de segunda ordem. Ômega-n igual a 1 radiano por segundo, kg igual a meio, zeta igual a meio. Bom, agora eu vou para o passo final. O passo final é, uma vez que eu tenho o kg, o ômega-n e o zeta do sistema no seu formato padrão de sistema de segunda ordem, como que eu faço agora para obter a massa, a mola e o amortecedor? Bom, vamos lá. Tenho aí os três parâmetros. Estão aí os valores que eu obtive. Ômega-n igual a 1 radiano por segundo, kg igual a meio, zeta igual a meio. Bom, a função de transferência do sistema padrão é essa aí. Kg é ômega-n ao quadrado sobre s ao quadrado mais 2 zeta ômega-n s mais ômega-n ao quadrado. Se eu substituir os valores que eu obtive anteriormente, eu vou ver que a função de transferência desse sistema ela vai ser igual a meio sobre s ao quadrado mais s mais 1. Mas essa função de transferência é a mesma função de transferência do sistema massa-mola-amortecedor. Eu só representei por meio de parâmetros diferentes. Então, meio sobre s ao quadrado mais s mais 1 é igual à função de transferência do massa-mola-amortecedor, que é 1 sobre m sobre s ao quadrado mais b sobre m s mais k sobre m. Bom, agora eu vou fazer a associação termo a termo. Note que o 1 sobre m vale meio e, portanto, a massa do meu sistema é de 2 kg. Tá? Basta ali isolar o m nessa expressão. Já o b sobre m, se eu for comparar a expressão da função de transferência de cima com a função de transferência do sistema massa-mola-amortecedor, o b sobre m vale 1. E como o m vale 2 kg, o b vai ter valor de 2 em unidade de engenharia do coeficiente de amortecimento, que é Newton por velocidade. Então, Newton por metro por segundo. Finalmente, o valor K sobre M, ele também vai valer 1 na comparação das duas funções de transferência. Só que o meu M vale 2 kg. Então, a constante da mola, que é Newton por metro de deslocamento da mola, por metro de extensão da mola, vai ser de 2 Newton por metro. Bom, então aqui com esse procedimento e com esse passo final, eu acabei de obter todos os parâmetros do meu sistema massa-mola e amortecedor através da função de transferência. Acabou o problema. Note que seguindo esse passo a passo, então, eu saí do problema inicial, do diagrama de Bode do problema inicial, e concluí obtendo os parâmetros dessa função de transferência desse sistema massa-mola-amortecedor através desse diagrama de Bode. E aí, gostou? Então, eu vou te pedir para inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificação, que a gente está sempre postando material novo. Se você ainda está com dúvida, tem algum comentário, coloca aí embaixo, a gente vai ter prazer em responder.
Beleza, pessoal? Muito obrigado pela atenção. Valeu, até a próxima. Tchau, tchau. Valeu.